Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre a Guerra Civil que aconteceu em 1918, dentro desse contexto de Revolução Russa. A Guerra Civil foi um conflito entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Vermelho, então, né, representado pelos bolcheviques, e o Exército Branco, representado pelos chamados mencheviques. Lenin adota o que nós chamamos de comunismo de guerra. Todas as forças produtivas do país, elas deveriam se orientar no sentido de combater os inimigos do povo. Então, quer dizer, agora nós estamos num conflito interno, numa guerra civil contra o Exército Branco menchevique, e, ao adotar esse comunismo de guerra, tudo aquilo que o país produzir será para combater os inimigos do povo. O que ele vai fazer, então? A requisição dos cereais, todo cereal, então, vai ser requerido pelo Estado, vai censurar a imprensa, vai decreto do trabalho obrigatório, requisição da produção agrícola, fim da propriedade privada, congelamento de preços e salários. Então, agora nós temos uma nova ordem aqui, né? Nesse comunismo de guerra, nessa guerra civil numa disputa pelo poder, eu vou ter então agora mudanças na administração e na forma de conduzir a Rússia. O Exército Vermelho liderado pelo Trotsky, sob a liderança do Trotsky, no governo do Lenin sobre a Rússia, então ele vai tomar medidas, né? No sentido de quê? De combater esses inimigos. Então, a produção do cereal, a produção agrícola, tudo será revertido para esse conflito, né? Censurar a imprensa, não vai poder publicar qualquer coisa, trabalho obrigatório para a gente poder produzir e provocar aí, né, um crescimento e uma força contra esses inimigos do Estado, os inimigos do povo, serão as medidas para esse conflito. E claro que nessa guerra civil, vitória do Exército Vermelho, vitória dos bolcheviques, que eram maioria. Aqui você tem o Exército Vermelho de Petrogrado, em 1918, né? Ao centro, você vai ver aí no círculo vermelho aqui, ó, nós temos a figura de Trotsky, que foi o líder do exército, tá? E aqui no círculo verde, nós temos Lenin, que era líder do governo, tá? Aqui é a condição em que fica depois de uma guerra, né, gente? Vamos agora reestruturar, depois de tanto tempo lutando, tanto tempo na miséria, na pobreza, passando pela guerra mundial, por uma revolução, por uma guerra civil, essas eram as condições da população na época, tá? Aí você vê o povo, imagens, né, que retomam a questão da luta, e uma vez que nós temos o fim da guerra civil e uma vez que nós temos agora uma Rússia socialista, Lenin está no poder. E Lenin, então, governa a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quais são as medidas dele? Primeiro passo, resolver os problemas econômicos. Para isso, ele adota a NEP. NEP é a nova política econômica. Eu vou abandonar o comunismo de guerra, eu vou abandonar, né, aquele comunismo que vai confiscar produtos e vai obrigar o trabalhador ao trabalho, né? E agora ele vai adotar a nova política econômica, a NEP. E quais são as medidas adotadas e que vão ser criticadas, inclusive por Stalin, que era líder do Partido Comunista? Primeiro passo, a liberdade do comércio interno. Então, ele vai permitir internamente que houvesse uma liberdade econômica comercial, a liberdade de salário dos trabalhadores. O patrão vai negociar com esse trabalhador agora o salário, a autorização para o funcionamento de empresas particulares, o mesmo que proibiu as empresas privadas agora, o mesmo que tinha feito lá, dado o poder das fábricas, das indústrias para os trabalhadores. Lenin agora, ele reestrutura numa política econômica a sua ideologia, ele autoriza o funcionamento das empresas particulares, ele vai permitir a entrada de capitais estrangeiros para a reconstrução do país. Claro que tudo sob a supervisão do seu governo. Então, você vai perceber que eu tenho uma mistura de práticas capitalistas com as práticas socialistas.
né? É o que a gente chamaria de uma mistura, como Lenin definiu, né? Capitalismo e socialismo, uma mistura necessária para reconstruir o país, para tirar o povo da condição que estava de fome e de miséria. Com isso, né, Lenin vai morrer em 21 de janeiro de 1924, até hoje é um mistério, né, a gente colocou aí a morte dele, mas prováveis causas podem ser morte de sífilis, causa de uma bala no pescoço, que ficou lá no pescoço, tentativa de assassinato, ainda não tem assim com clareza de que foi que o Lenin morreu, tá? E aqui você vê a figura do lado dele do Stalin, que é o líder que vai assumir o controle da Rússia depois que Stalin morre. Quando Stalin assume o poder, assume o controle da União Soviética no lugar do Lenin, primeira coisa, ele vai adotar a NEP, ele vai abolir, desculpa, ele vai abolir a NEP, né? Ele vai acabar com essa política porque Stalin era totalmente radical com relação à questão do socialismo. Então, ele foi uma das pessoas que foi contra essa mistura do capitalismo ao socialismo. Né? Ele acreditava que a Rússia poderia se reestruturar longe do sistema de ideias capitalistas. Então, ele vai abolir a NEP, ele vai criar planos quinquenais, eram planos que tinham a durabilidade de 5 anos. É um plano de planificação que vai estabelecer a prioridade para a produção agrícola e para a produção industrial por 5 anos. Então, nós vamos o quê? Trabalhar com prioridades. Ele vai priorizar o desenvolvimento industrial e ele vai também criar os sovkhozes, que eram fazendas do Estado, e os kolkhozes, que eram fazendas cooperativas. Tá? Nesse contexto, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aí que dentro desses planos quinquenais, dentro desse plano de planificação dessa proposta, esses planos, eles que têm uma durabilidade de 5 anos aí, né, para se desenvolver, eles vão priorizar o desenvolvimento da indústria e o trabalho agrícola. Stalin também, ele vai ser um líder político que vai perseguir e matar todos os seus opositores. Aqui nós temos imagens dos campos de concentração soviéticos, né? A União Soviética, ela, assim como o regime fascista, ela também teve campos de concentração, eram chamadas gulags, né? Aqueles que eram opositores de Stalin eram levados para esses gulags, para esses campos de concentração, aonde eles eram obrigados a um trabalho forçado e que os levava à morte. Essa era a realidade, foi isso, né? Da Revolução até Stalin, essa é a história que nós vemos aí, né? Os antecedentes que vão levar à revolução, uma revolução que gerou atritos internos, entre eles a gente percebe que existiam formas de pensar diferentes, né? No caso, Lenin adota uma nova política econômica com pitadas capitalistas, do outro lado, Stalin não concordava, e a gente vê que ele estabeleceu uma verdadeira ditadura, né? Um regime totalmente centralizado aí dentro da União Soviética. Por hoje é só, a gente fica aqui com a Revolução Russa. Até a nossa próxima aula.